Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com a Nalu. Gente, hoje o nosso assunto é mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre pessoas atípicas, particularmente o transtorno do espectro autista. E estou com convidados extremamente especiais e eu gostaria que eles se apresentassem. Joyce e Otto, a palavra de vocês. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto tão importante, tão em pauta, mas que precisa de muita disseminação de informação ainda, né? A gente precisa falar e divulgar. Então, obrigada pelo convite. Olá, doutora. Olá, Joyce. Olá, todos que estão assistindo, todas que estão assistindo. Meu nome é Otto e é um prazer e uma honra estar com vocês para falar um pouquinho sobre mim, sobre essa pauta importantíssima, sobre arte, sobre vários temas que me agradam muito e eu vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês. Gente, vocês não estão entendendo o nível desse encontro de hoje, porque estamos aqui para falar não só sobre o transtorno, porque eu digo que existe muito mais do que se abordar além de um diagnóstico, mas estamos aqui para falar sobre os indivíduos com o transtorno do espectro autista, as famílias e as múltiplas terapias que podem ser introduzidas, que devem ser introduzidas, incluindo terapias musicais, que é o que o Otto também vai falar aqui com a gente, pensando nas contribuições que a arte, como vocês bem sabem, tem aí no nosso dia a dia. Então, Joyce, me conta, o que você faz e como que esse tema te afeta particularmente? Eu atualmente sou psicopedagoga, estou terminando aí a minha especialização em autismo e intervenções comportamentais baseada na ciência ABA. E eu me tornei psicopedagoga porque, antes de tudo, eu me tornei mãe atípica. Eu tenho meu segundo filho, que é um autista nível 2 de suporte, e buscando aprender sobre o transtorno e, de maneira prática, como eu, mãe, poderia auxiliar no desenvolvimento dele. Eu me encontrei na psicopedagogia e hoje eu atuo exclusivamente com esse público. Nossa, belíssimo, Eu amo. belíssimo. E você, Otto, como que esse tema faz sentido assim para você? Como que te afeta? Esse tema faz sentido para mim desde que eu era criança e era uma criança um pouco diferente em comparação aos meus colegas de turma, aos meus colegas que conviviam comigo, e os meus tios diziam que eu parecia autista. E à época nós não tínhamos muito conhecimento acerca do que era esse parecer autista e parecia algo ruim. E então, no início, eu me sentia um pouco incomodado em escutá-los falando isso, porque eu não entendia muito bem o que era. E à época nós não tínhamos condições ou conhecimento para buscarmos testes e buscarmos entender quais eram aqueles aspectos de mim que eram atípicos e que faziam as pessoas terem essa impressão. Mas com o passar dos anos, eu fui convivendo com as minhas diferenças e aprendendo a lidar com elas. Aprendi a tocar inúmeros instrumentos musicais, aprendi a ler e escrever muito cedo e fui me estabelecendo e estabilizando como ser humano na sociedade. Até que, já agora, após adulto, eu acabei recebendo o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, hoje em dia, me entendo como um indivíduo autista, mas desde 2015 eu venho trabalhando junto às crianças atípicas e venho desenvolvendo e elaborando materiais didáticos, venho levando o inglês e a música em conjunto para trabalhar e desenvolvê-los linguisticamente. Então, eu trabalho atualmente com a educação linguística junto a crianças. Finalizei o meu doutorado recentemente, também fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e, além de ser um indivíduo com transtorno de espectro autista, uma pessoa autista, eu também amo trabalhar com crianças, como a Joyce muito bem pontuou, que a gente tem a possibilidade de desenvolvê-los, de estar junto a eles, e isso é o que faz parte da minha vida e me deixa feliz atualmente, ver que eu sou capaz de ajudar as crianças e mostrar a elas que existe um futuro brilhante para as pessoas com autismo também. Não é lindo isso, Nossa, gente? Isso é maravilhoso. chega a arrepiar, Chega a ser né? emocionante, ainda mais Uhum. eu tendo o meu filho dentro de casa. Todo o trabalho que a gente faz de terapia é pensando na independência dele, no sucesso dele, no desenvolvimento dele como ser humano. E estar ao lado de alguém que conseguiu conquistar tanto é um exemplo. Sabe aquela luzinha no fim do túnel para a gente, aquela esperança de que bom, eu estou fazendo um bom trabalho e diagnóstico não é sentença, e se a gente trabalhar, se desenvolver, se empenhar, é sucesso. A gente consegue mudar
toda uma vida e mudar de uma forma positiva, porque como o Otto falou, antigamente a gente tinha uma visão totalmente diferente quando a gente falava sobre autismo, né? Além da gente conseguir divulgar muito pouco informações sérias Sim. sobre o assunto, a gente tinha uma percepção muito limitada das potencialidades que esse indivíduo tem e que tem que ser trabalhadas, tá? A gente tem que enxergar além. E eu vejo que você, no seu dia a dia, Joyce, trabalha muito com essas potencialidades. Como que é o teu trabalho, pensando na tua rotina profissional e no teu arquétipo como mãe também, para equilibrar isso e para conseguir dedicar também todo esse carinho para os seus pacientes? Eu acho que a vivência, toda a dor que eu senti quando veio o diagnóstico, né? Eu passei por um luto conturbado, tudo aquilo que eu senti naquele momento, hoje eu uso como combustível para oferecer tanto para as famílias, com o treinamento e intervenção parental, e também para as crianças, né? Que a gente entende a peculiaridade de cada um. Porque, como é espectro, a gente nunca vai ter um autista igual ao outro. Então, a gente. Além do diagnóstico, a gente prepara todo um plano de intervenção terapêutica específico para aquela criança, usando as potencialidades, as ferramentas que ele tem, o conhecimento que ele tem. Então, depois que a gente faz todo o processo de avaliação, entra o processo de intervenção. E se a Uhum, criança, por exemplo, tem algum hiperfoco, eu vou usar esse hiperfoco dela como ferramenta de intervenção. uhum, E isso faz com que aquela criança se sinta à vontade, se sinta confortável, porque a gente vai trabalhar o comportamental dela com algo que ela já conhece, que ela já se uhum. sente segura. E isso faz muita diferença. Mas tudo é uma longa caminhada, precisa ter o suporte da escola, precisa muito de dedicação da família, que precisa conhecer a fundo o impacto disso, as potencialidades, e precisa continuar o trabalho que nós fazemos enquanto terapeuta na clínica dentro de casa. Por isso que eu falo muito do treinamento parental. Além da Uhum. criança, eu também tenho que treinar a família, entender o momento dessa família no pós-diagnóstico, que a gente sabe que cada um lida de uma forma diferente. Eu vejo famílias que, por exemplo, sentem o luto, mas outras famílias que veem como um norte, como uma esperança de que bom que agora eu sei o que eu posso fazer para ajudar meu Sim, filho. Então, cada caso é um caso, é realmente o nosso espectro. sim. E é interessante, porque eu costumo trazer muito isso em consultório, que diagnóstico, ele em si, como conceito, ele é rótulo. E a gente tem que trabalhar com o que ele pode ser muito além do rótulo. O que que ele pode dar de norte, o que que ele pode mostrar de possíveis intervenções que vão abrir tantas portas e tantas oportunidades para esse indivíduo. E de portas e oportunidades, acho que o Otto conhece bem, porque ele trabalha olhando para esse diferencial, para esse indivíduo de uma forma tão especial, com tanto carinho. Então, Otto, compartilha um pouquinho com a gente como que você atua em termos de profissão, olhando para esses indivíduos de forma diferenciada. Bem, eu iniciei na docência relativamente cedo. Com 11 anos eu ensinava violão em um projeto chamado Escola da Família, voluntariamente no interior do estado de São Paulo. Desde essa época eu já buscava trabalhar, conforme a Joyce também pontuou de uma forma muito interessante, a partir das individualidades, de cada característica dos meus alunos. E à época eu ainda não entendia, e na verdade creio até que estivéssemos engatinhando em termos de compreendermos o que era um ser atípico, o que era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que era transtorno de espectro autista, até mesmo a dislexia, algumas questões que à época ainda não eram tão abordadas em estudos quanto vem sendo, porque eu creio que nós estejamos caminhando a passos largos atualmente e que podcasts como esse, oportunidades como essa para falarmos sobre esse tema sejam muito relevantes. Conforme eu fui me estabelecendo e compreendendo como professor, eu pude entender que todas as crianças elas têm as suas especificidades, mas quando a gente fala em uma criança com transtorno de espectro autista, em uma pessoa que é autista, nós precisamos buscar entender de qual forma aquela pessoa ela pode interagir e agir no mundo, levando em consideração que sim, ela tem potencialidades, mas sem excluirmos a necessidade de desenvolvermos a linguagem junto a ela, para que ela seja um ser autônomo, para que ela possa agir, interagir e fazer a diferença por meio da linguagem. Então, o meu foco na linguagem dentro do meu trabalho, ele busca ampliar os horizontes das pessoas, das crianças atualmente mais especificamente, para que essas crianças possam, por meio desses horizontes, conseguirem visualizar objetivos e atingi-los, conseguirem apresentar novos objetivos, conseguirem construir metas, construir uma vida que seja guiada por ações e interações que colaborem para a sociedade, que lhes permitam se sentir bem
com aquilo que eles estão fazendo. Pois muitas vezes pais e mães chegam até mim e dizem: o meu filho ele não se comunica oralmente, ele não gosta de falar português, mas quando eu coloco um vídeo em inglês, ele fala, ele canta, ele se comunica, e eles começam a ter medo disso, porque eles falam: como eu vou fazer para me comunicar com meu filho? E aí eu acredito que a linguagem, quando a gente traz isso para a família e não só para a criança, a gente pode mostrar que existem vários tipos de linguagem, que existem abordagens multimodais, equipes multiprofissionais que podem estar colaborando para que eles consigam se comunicar entre si e, a partir disso, consigam também se comunicar nos ambientes exteriores, na escola, fora da escola, no parquinho, e assim aprender a se desenvolver e existir dentro da sociedade. Nossa, isso é extraordinário. E pensando em linguagem, música como linguagem universal, eu acho que é uma forma preciosíssima de conseguir fazer uma intervenção muito interessante, muito bacana. E a forma como você introduziu a música no teu ensino também é uma coisa que, sim, quando eu conheci esse trabalho, eu fiquei admiradíssima. Então, como que você enxerga, Otto, pensando nesses aspectos do impacto da música, das contribuições da música, como que você enxerga esse instrumento no seu dia a dia? Engraçado, pois muitas vezes adultos chegam até mim e dizem: eu quero trabalhar isso na minha sala de aula, quero trabalhar isso na minha casa ou com a minha família, mas eu não sei nada sobre música. E eu digo: você está errado, meu chato, você está errado, porque você sabe, e todos nós sabemos. E aí eu começo a falar sobre como a música faz parte do nosso corpo, a música faz parte da nossa rotina, a música ela está presente em tudo. Então, quando eu escuto o sino de uma igreja, eu consigo saber que aquilo é uma nota musical, muitas vezes é si. E aí eu consigo ir para um teclado, colocar o sino fazendo tan, 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 e montar uma melodia e já sair com uma canção. Consigo chamar alguém para tocar junto comigo, para cantar. E levar isso para as crianças envolve muitas vezes começar colocando a mãozinha dela no peito assim e falando: você está sentindo que está fazendo um tuk 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 tuk? Então, isso são as batidas do coração e elas são medidas em BPM, batidas por minuto. E nós temos também o BPM na música, que é marcado por meio do metrônomo. Coloca o metrônomo no YouTube, fala: vamos bater palma. Tchá, 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 tchá. E a gente já está fazendo música. E aí eu pego e levo os elementos do inglês para a gente trabalhar junto a isso. Então, por exemplo, ok, now we're gonna clap your hands, clap your hands, clap your hands. Isso já é uma canção. Estou fazendo uma melodia, clap your hands, clap your hands. E estou fazendo a marcação rítmica. Então, por meio disso tudo, a gente vai construindo junto, elaborando, desenvolvendo e conseguindo mostrar, muitas vezes, para a família, que é aquele filho que, quando está nervoso, dá um soco em alguma, por exemplo, máquina de lavar. Que o filho fala, ou, uma vez um pai me falou: o meu filho bate com o bumbum na máquina de lavar. Ele não faz música. Eu falei: isso é música. O bumbum na máquina de lavar faz tum, tum, marca junto com ele, vai e fica batendo e brincando com ele. Porque o menino amava o som grave que fazia quando ele batia o bumbum na máquina de lavar. E muitas vezes a gente aproveitar aquilo que está sendo feito e mostrar que aquilo pode ser sim uma forma de comunicação, inicia um processo de desenvolvimento linguístico junto à criança. E a criança entende que aquilo é um som que está fazendo na canção que ela gosta. E ela se sente maravilhada quando ela percebe: nossa, eu estou conseguindo tocar aquilo que está na música, que legal. E é muito bonito ver esse brilho nos olhos das Uhum. crianças, sabe? Chega a dar gosto, né, Joyce, quando Dá. a gente escuta. É interessante ouvir o Otto falar sobre linguagem musical, né? Porque dentro do transtorno do espectro autista, um dos marcadores que faz a gente estudar tudo isso são os déficits na comunicação e Uhum. interação social. E que coisa mais gostosa do que a gente estar aqui falando sobre música, curtindo uma música, aquela interação acontecendo, são troca de experiências e vivências, né? E é interessante demais. E eu vejo a música para crianças, por exemplo, com nível 2 e 3, como uma terapia de calma. Que Uhum. muitas vezes aquela criança está ali se desregulando, a gente começa descobrindo o estilo de música que aquela criança gosta, aquilo, só de você colocar a música, aquela criança já vai se acalmando, já vai, né, se autorregulando. É fascinante. E o Otto falou uma coisa interessante da questão das famílias. E eu sei que você tem um trabalho muito legal e muito precioso com as famílias. Você, como mãe atípica também, psicóloga, eu acho que você tem uma visão até assim muito diferenciada e muito preciosa, porque você consegue entender muitas vezes aquele momento de luto, de angústia, de questionamentos e consegue acolher
e também orientar. Então você consegue fazer uma associação muito preciosa da tua vida profissional e da tua vida pessoal. E nós somos essas pessoas que se intercomunicam. Então, como que é para você trabalhar com essas famílias? Quais que são seus objetivos? O que que você busca quando você olha para essas famílias e coloca elas dentro desse processo terapêutico? A minha primeira vontade com essas famílias é de dar esperança, Uhum. de provar que com o trabalho, com orientação, direcionamento, suporte, tudo vai dar certo. Porque quando eu me tornei mãe atípica, eu não tive ninguém que eu pudesse falar assim, tá, e agora? O que que eu faço? Por onde que eu começo? Então, quando eu entro com a mentoria, é fascinante porque eu recebo a família, eu entendo qual é o momento, o cenário, qual é a realidade física, financeira, emocional, em todos os sentidos, e vou dando esse direcionamento. Se precisar de orientação com um advogado, a gente tem o parceiro que trabalha junto. Se precisar de orientação para a formação da equipe multidisciplinar, a indicação de quais profissionais vão estar dentro dessa equipe atendendo a criança, o direcionamento médico, enfim, é muito amplo. Eu falo que a mentoria é os primeiros passos dessa pessoa trilhando esse caminho da maternidade atípica. Uhum. E me fala mais dessa mentoria, porque a gente teve uma oportunidade. Gente, é um trabalho extraordinário que ela faz, assim, com essas famílias. E você me explicando, pareceu que é uma coisa muito única, porque você olha muito além do tratamento ali daquela criança com aquela família numa situação de crise. Você olha para orientar essa família em termos judiciais, você acolhe essa família e, inclusive, orienta a busca de suporte emocional para essa família. Você tem uma visão muito global, muito ampla. Então, traz detalhes assim de como você realiza essa mentoria, que inclusive, como eu disse para vocês, é um projeto individualizado e maravilhoso que ela faz. Quando eu criei essa mentoria, ela foi estruturada pensando em cada detalhe muito particular da família. E a gente vê dentro desse mundo de autismo, quando a gente começa a se envolver nisso, que a gente vê cursos, cursos, Uhum. cursos e cursos. Mas o curso é frio, é distante. Eu tô vendo uma pessoa do outro lado que não sabe qual é a minha realidade. A mentoria é pessoal. Eu vou falar com aquela mãe, com aquele pai, eu vou entender qual é a principal necessidade, quais são os sonhos que ele sonha com aquele filho, qual é a realidade deles e como a gente vai chegar nisso, tornar isso possível. Então, ali são vários encontros que acontecem. São 8 semanas que eu fico com essa família e, graças a Deus, a grande maioria acaba ficando por muito tempo. E eu vou entender no primeiro encontro qual é a realidade, quais são os objetivos, quais as principais necessidades. Eu entro também com um treinamento básico de intervenção comportamental ABA, para que eles possam começar a entender quando uma criança vai entrar em crise, ela mostra os comportamentos antecedentes. Então, para as pessoas, são linguagens muito diferentes, que elas não vão sair se formando em uma faculdade como um terapeuta comportamental para poder fazer isso. Então, com uma linguagem muito mais simples, eu mostro que é possível fazer terapia comportamental em casa, Uhum. né? Desde a escolha dos profissionais, o acompanhamento na escola, o suporte emocional para a mãe, que eu vou até uma linha, né? Em determinado ponto eu falo, agora não é mais para mim, vamos para um psicólogo, né? E vamos procurar ajuda. Então, são 8 semanas que eu falo que a gente constrói uma nova janela para a vida. Uhum. E como a gente precisa de janelas, né, Demais. para a gente conseguir olhar o mundo de uma forma diferente. E essa forma, eu acho, Otto, que você dá essas oportunidades para todas as crianças e adolescentes que chegam até você e que começam a enxergar o próprio corpo, os próprios sentidos, as próprias emoções de uma forma muito única e especial. Eu fiquei encantada, gente, quando eu descobri o trabalho do Otto, e mais encantada ainda quando você compartilhou com a gente que é algo que fez muito sentido para você como indivíduo também. Hoje você falou que você se reconhece como uma pessoa autista, você teve diagnóstico e está muito claro que isso, na sua profissão, é algo preciosíssimo. E compartilhe um pouquinho com a gente como que a música, para você pessoalmente, interfere no seu dia a dia. Como que você vê a contribuição dessa linguagem tão única, tão preciosa no seu dia a dia? Eu acredito que, historicamente, a música tenha um papel de fazer com que eu encontre sentido em cada uma das minhas relações. Porque quando eu iniciei tocando bateria e após conhecer a bateria fui passando por todos os instrumentos, eu não encontrava
muitas pessoas da minha idade que também tocassem ou que também tivessem as relações que eu acabava tendo. E eu comecei a tocar com bandas muito cedo, com 11 anos. E aí meu pai tinha que ir comigo, o pessoal tinha que entender que eu era parte da banda porque eu era uma criança, né? Eu estava no final da minha infância e já estava tocando 2 da manhã em baladas, assim. E vivendo algo que para mim eu não conseguia compreender, porque várias das relações humanas, amizades ali, para mim elas não faziam sentido. E na música eu encontrava sentido, porque eu gostava do que eu tocava, eu gostava de rock. Quando os processos foram se modificando, as demandas sociais em relação à música foram se modificando, que passaram a fazer sentido outras expressões musicais, como música sertaneja e tudo mais, eu precisei me adaptar a isso também e eu sofri todo o resto da minha jornada por não gostar muito daquilo que eu vinha tocando. E eu precisei buscar outras formas de me expressar e de compreender o mundo. E a música nunca deixou de estar presente na minha vida. E quando eu encontrei na docência essa forma de poder agir por meio da música e levar canções que eu acho significativas para as crianças, para os meus alunos e alunas, eu me senti muito bem. Porque eu entendi que existem canções e músicas variadas, existem gêneros musicais variados, mas que sempre que eu encontro melodias, harmonias e ritmos no mundo, isso vai me trazer algum sentimento e vai produzir algum sentido. E eu posso levar isso para os meus alunos também, inclusive nas minhas relações pessoais. Como, por exemplo, a minha namorada, que quando eu a conheci, nós compartilhávamos do mesmo gosto musical e nós fomos compartilhando canções e entendendo como aquelas canções faziam parte da nossa vida. E a gente tem muito das nossas conversas sobre assuntos relacionados a isso. A gente gosta de assistir vídeos e shows juntos. Então, a música ela vai fortalecendo também laços e possibilitando que a gente forme laços e estabeleça relações. Quando a gente fala em pessoas com transtorno de espectro autista, esse processo de se estabelecer como amigo, como alguém que se relaciona com outrem, muitas vezes ele pode ser desafiador. Mas quando eu sento para tocar piano e alguém senta do meu lado e começa a olhar ou pede uma música, eu me sinto muito bem. Eu falo, nossa, que legal, eu vou poder tocar algo que vai deixar essa pessoa mais feliz. E então a música na minha rotina, ela traz sentido para relações sociais, ela traz sentido para ações e para interações. E eu acho isso muito bonito. A inteligência musical foi descrita a primeira vez por Howard Gardner, um estudioso fantástico. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho da minha pós-graduação, então eu estudei muito a teoria das inteligências múltiplas. E ele foi o primeiro autor a trazer a inteligência musical. E é fascinante, gente. Imagina, olha como o Otto descreveu a sensação de estar sentado no piano e criar uma conexão com uma pessoa que pede uma música. Isso é social. É um tesouro muito único, né? É por isso que a gente, inclusive na Nalu, vocês escutam bastante, ciência e arte, elas estão conectadas. Elas se conversam, elas se complementam, elas precisam ser utilizadas nisso, porque se a gente ficar dentro de quatro paredes tentando intervir de uma forma cartesiana, a gente não consegue avançar, porque o indivíduo, ele é múltiplo. O indivíduo, ele tem tantas facetas, ele tem tantas potencialidades, que se a gente não enxergar isso, a gente não consegue realmente oferecer aquilo que é necessário e conseguir abrir mais portas, abrir novas janelas, né? E assim, aqui eu acho que é um dos encontros mais preciosos que a gente está podendo ter, porque a gente está conseguindo fazer essa interconexão, olhando para a ciência, olhando para a arte, olhando para a mãe atípica, olhando para o indivíduo, olhando para todas essas possibilidades que a gente tem de se interrelacionar. E como o Otto bem disse, a música ela conecta. A música é uma linguagem universal e que preciosidade a gente poder trocar isso num ambiente, inclusive nesse ambiente, a gente está sendo muito bem acolhido novamente pela London, que esse ambiente que consegue fazer essa interconexão e nos colocar como indivíduos conectados pela música. Óbvio que eu não ia deixar passar essa oportunidade. Já perturbei o Otto, dizendo que em algum momento desse encontro a gente ia ter que ter a oportunidade de cantar juntos. Imagina, vocês bem me conhecem, em qualquer oportunidade eu estou agarrando. E a gente vai ter esse momento porque realmente é mais um passo dessa conexão que a gente tem como profissionais, como indivíduos e como pessoas que querem realmente ajudar a divulgar informações sérias, objetivas e de acolhimento.
Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, o tempo que vocês dedicaram para estar aqui, um tempo que é preciosíssimo, os dois interferem de uma forma muito única na vida de tantas pessoas, então é muito bonito ver que vocês conseguiram dedicar um pedacinho desse tempo para estar aqui, para divulgar um pouco do trabalho de vocês e dessa arte que vocês fazem no dia a dia. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está escutando a gente, para mães, famílias, para indivíduos, para que eles realmente entendam aquilo que a gente quer passar, que, como a gente falou no início, autismo não é rótulo, são oportunidades, a gente tem que olhar além. Como mãe, a mensagem que eu quero deixar para as mães que estiverem assistindo é: se fortaleçam emocionalmente, fisicamente, criem conexões com seus filhos, pode ser através da música, da pintura, se aproximem através desse vínculo, utilizem isso de forma terapêutica, como intervenção social, e mantenham-se firmes na caminhada, busquem ajuda se precisar e não desanimem. Cada dia é uma oportunidade para essa criança se desenvolver e você é responsável demais por uma parte muito grande, muito especial. Eu gostaria de falar para o público adulto em geral. Gostaria de falar que todos deveriam acreditar mais nas crianças. Eu acho que todos nós, quando acreditamos nas crianças, enxergamos potencial e conseguimos ter fé de que o nosso futuro será mais brilhante, a gente colabora também para o desenvolvimento dessas crianças. Então, cada criança ela é um ser especial que tem muito potencial e que com certeza vai colaborar para que no futuro a gente olhe e fale: nossa, o nosso mundo está cada vez mais bonito. Então, quanto mais nós colocarmos sorrisos nos rostos das crianças, quanto mais nós tivermos a capacidade de sorrir perante algo de bonito que está sendo mostrado por meio de cada linguagem, por meio de cada ação e interação, a gente vai estar colaborando também para um futuro melhor. Então, tenhamos fé e confiemos no potencial das pessoas que estão construindo o nosso mundo e que com certeza farão do nosso futuro mais brilhante. Gente, preciosíssimo. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, adoraram a participação especial dos dois. Eu gostaria de agradecer novamente essa presença tão incrível, tão brilhante, tão única. E espero vocês no próximo encontro com a Nalum, sempre com esse olhar diferenciado, humanizado, integral e muito verdadeiro daquilo que a gente busca trabalhar, que não é doença mental, é saúde, é promoção de vida.